Como ser cheio do Espírito Santo? Como transbordar Jesus por onde quer que a gente passe? Como ser o sal e luz da terra? Hoje a gente vai falar um pouco sobre se encher do Espírito Santo de Deus. Um homem mega cheio do Espírito Santo de Deus era Estevão. Estevão, ele estava tão cheio, que quando ele é martirizado, né, eles tentam calar Estevão porque ele começa a pregar o evangelho e Estevão é martirizado. Ele cai ali numa emboscada, né, uma armadilha que preparam contra ele e julgam ele. Estevão é apedrejado. Enquanto ele está sendo morto, né, Estevão está sendo morto diante de todo mundo. Estevão olha para o céu e ele vê Jesus à direita de Deus. Então Estevão está aqui, ó, pedra, 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 aquela coisa toda, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele não sentia. Ele estava sendo apedrejado e assim, olhando para o céu e numa paz, numa tranquilidade, e ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E Estevão ainda vai além. Ele, além de falar isso, né, além de ver tudo aquilo, estar pleno em toda aquela situação, ainda que fosse a situação que ele estava morrendo. Estevão, de fato, morreu após aquilo. Ele fala: Senhor, não impute esses pecados, né, a essas pessoas. Eles não sabem o que fazem. Então, Estevão, ele estava tão completo pelo Espírito Santo que ele nem sentia a dor de ser martirizado, ele nem sentia ali as pedradas vindo, ele nem sentiu a injustiça, né? Ele não ficou, nossa, para que eu fui servir a Deus? Para que agora eu tô aqui, eu tô morrendo? Não, Estevão, ele não questiona, ele simplesmente olha para o céu, vê Jesus à direita de Deus e ele descansa. Estevão, ele descansa e fala: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não o culpe por esses pecados, eles não sabem o que fazem. Porque aquele povo não estava sentindo o que Estevão estava sentindo. Porque aquele povo não tinha o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, ela ensina a gente, ela nos mostra como se encher do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala: não se embriaguem com vinho, né? Mas o que? Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Por que Paulo, ele compara a embriaguez com vinho e a embriaguez, né, com o Espírito Santo, o se encher do Espírito Santo? Porque o que é alguém embriagado? Alguém embriagado é alguém fora do seu controle. Você está entendendo? Alguém embriagado é alguém que não está no seu controle. E Paulo, ele fala: olha, em vez de vocês, né, saírem do controle por causa de paixões terrenas, por que é que vocês, né, ele fala, por que é que vocês, ele afirma, encham? Por que vocês não se encham, se embriaguem, né, com o Espírito Santo? Entregue a sua vida a ponto de você não ter mais o controle dela, mas que o Espírito Santo conduza. Em vez do vinho te conduzir, em vez da pornografia te conduzir, em vez dos seus desejos imorais te conduzir, em vez da vontade de responder quando alguém te afronta, te conduzir, que o Espírito Santo te conduza, que você perca o controle da sua vida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aí nós seremos guiados pela vontade de Deus e não pelas nossas, porque o Espírito Santo é que estará no controle. Não vai ser mais nós, a nossa carne, tentando fazer o que nós achamos que é certo, né? Aquilo que nós lutamos com a força do nosso braço, mas sim o Espírito Santo de Deus nos guiando. E Paulo, ele fala como se encher. Ele fala para não se embriagar com vinho, né? Mas sim com o Espírito Santo. E ele fala depois como fazer isso. Ele diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é a melhor maneira de se encher do Espírito Santo, falando. Quando você se sentir vazio de Cristo,
Pega aí, né, o seu WhatsApp e manda mensagem para alguém orando por aquela pessoa. Ou então, sai na rua ou vai na sua família e fala de Jesus para alguém. Gente, isso é incrível o poder que isso gera em nossa vida. Porque quando a gente vai orar por alguém, seja por um áudio, às vezes você vai perder um minuto ali orando, né, por alguém, você vai ser resposta de Deus muitas das vezes para aquela pessoa e você vai ser cheio. Então, como é que esse encher do Espírito Santo, ele é tão legal que quando eu oro por alguém, quando eu falo de Jesus para alguém, eu tô sendo cheio e a outra pessoa também. Não é que sai de mim e vai para ela ou dela vem para mim, não, é Jesus, Espírito Santo mesmo, enchendo nós dois. É por isso que a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Por quê? Porque quando a gente conversa de Cristo, quando a gente fala com Cristo, nós somos cheios, nós vamos se enchendo daquilo. Pode perceber, e eu faço esse desafio, né? Eu fui desafiado uma vez e eu falava, não é possível. Eu tinha as minhas ressalvas sobre isso, né? Sobre pegar o nosso celular, escolher um contato e falar, Senhor, me mostra alguém. E aí você mandar um áudio, que seja de 1 minuto, 2 minutos, que Deus vai falar com você, orando por aquela pessoa. Você vai falar, olha, eu estava aqui meditando com o Senhor e senti de orar para você. Saiba que você é um filho amado, que Deus te ama, que Jesus é contigo. O Senhor vai te guiar quem falar e o que falar. Você vai ver como vai ser bênção para outra pessoa, aquela pessoa vai receber aquilo e muitas das vezes, vai ser resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Deus vai te usar para responder aquilo que aquela pessoa estava orando, porque às vezes no meio da oração você vai sentir de falar alguma coisa que você nem pensou, que o Espírito Santo vai te conduzindo, e aí você vai ver que você vai ser enchido e você vai estar enchendo e no final todos estarão cheios, né? Então é falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. E ele termina o versículo também falando, cantando e louvando com o coração no Senhor. Cante, louve, tire um tempo a sós com Deus, com um coração nele. Isso é muito eficaz para se encher do Espírito, porque na correria do dia a dia a gente esquece, a gente deixa para lá, a gente não lembra, mas quando nós paramos, quando nós meditamos, quando nós louvamos ao Senhor, nós somos cheios, nós trazemos à memória aquilo que traz esperança, nós falamos para nós mesmos, aquieta-te, alma, aquieta-te porque o Senhor é Deus. E Jesus, ele é uma fonte de água viva eterna. Então, nós sempre podemos ser cheios. Não acaba a fonte de Jesus, não acaba. É diferente da gente, né, ir ali numa piscina e ficar tirando água. Alguma hora vai acabar. Não, Jesus, ele é um rio de água viva, né? Tá sempre fluindo, sempre fluindo, sempre fluindo. E nós também temos que ter o nosso próprio rio. Nós recebemos do Senhor, aí passa na nossa vida, somos cheios até transbordar e encher outros rios, né? Encher outros córregos ali. Então, nós somos cheios para transbordar. Então, quando você estiver fraco espiritualmente, quando você achar que você está meio assim, está meio distante, ora por alguém. O Senhor vai te dizer quem orar, o Senhor vai te dizer o que falar, só se dispõe a fazer. Né? Pegue o celular e fala, Senhor, eu quero falar aqui com alguém, quero ser bênção do Senhor para a vida dessa pessoa, e aí o próprio Senhor vai te colocar alguém na cabeça. Né? Você vai descendo ali seu WhatsApp ou Facebook, não sei, e o próprio Senhor vai te colocar alguém na cabeça. Ou você vai lá na casa de um familiar e vai orar por aquela pessoa, você vai às vezes no sentido de ir na sorveteria ou num posto e Deus vai te mostrar alguém e vocês dois, quem tiver ali, será cheio em nome de Jesus. E gaste tempo com Deus, né? Gaste tempo com Deus. Se você não gastar o seu tempo com o Senhor, fica difícil de ser cheio, porque você acaba ficando distante, né? Quem que é mais amigo de quem? Aquele que passa mais tempo ou aquele que vê uma vez na semana, uma vez no ano? Por exemplo, imagina que um pai ele tem 5 filhos. O pai ama todos iguais, mas quem que é mais íntimo do Senhor? Quem que sabe os desejos do coração do pai? Quem que é mais próximo? Aquele que passa mais tempo.
Então, quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais nós somos cheios, porque nós passamos a conhecer os planos dele, nós passamos a ser participantes, né? Não apenas ouvintes, mas também participantes daquilo que Deus tem para nós. Então, que nós venhamos se encher do Espírito, falando, cantando, orando e glorificando a Deus. Deus te abençoe.